Então, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia Sou Internista. Este projeto, que integra as comemorações dos 65 anos da SPMI, nasceu da convicção de que a história da nossa especialidade não se escreve apenas em artigos científicos, normas clínicas ou atas institucionais, mas, sobretudo, escreve-se com a vida, com as ideias e com o legado de quem a constrói diariamente. O meu nome é Nuno Vieira. Nos próximos 45 minutos vou estar à conversa com António Martins Batista, assistente graduado sénior de Medicina Interna, diretor de Serviço de Medicina Interna do Hospital de Santa Maria, do LS Santa Maria, atualmente presidente da direção do Colégio da Especialidade de Medicina Interna e com um longo percurso também na Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, sempre ligado muito à área da formação e da qual também foi presidente da direção durante um mandato. António, bem-vindo. Obrigado. É um enorme prazer estar aqui à conversa consigo, principalmente porque temos uma história também em comum já de longos anos e isso ainda mais importante torna. Mas queria que quem nos está a ouvir, seja onde for, conhecesse um pouco melhor. De onde é que veio o António Martins Batista? Eu sou nascido em Lisboa. A minha infância e adolescência foi nos subúrbios de Lisboa, em Queluz ainda de vivendas e de espaços, onde a gente andava na rua a jogar à bola. E depois, aos 4 anos, lembrei-me de começar a dizer que queria ser médico e portanto, nunca tive grandes dúvidas sobre o caminho Então, a seguir. a vocação vem desde jovem, é? Não sei se chama vocação. A decisão de que queria ser médico. Do porquê de com 4 anos começar Não me lembrar, eu já tenho pensado várias vezes nisso. Eu imagino, há bocado na sessão contava que quando era miúdo ninguém ia à urgência. Quando estávamos doentes íamos ao médico lá da Terra, que era o João Semana lá da Terra. E este João Semana lá da Terra tinha uma coisa fantástica no consultório, que era uma radioscopia. E então ele fazia uma coisa que hoje em dia seria criminosa, que era levar-me lá para dentro da radioscopia quando, por exemplo, a minha mãe estava a ser observada lá dentro. Então via-se os ossos a mexer. Aquilo era mágico, magia. Eu, olhando para trás, imagino que, se calhar, aquele fascínio de ver os ossos a mexer na radioscopia é capaz de ter sido uma das coisas que me levou a querer. Eu também quero fazer isto. Não sei se foi isso, mas seguramente esse foi um dos fatores. E aos 4 anos decidi ser médico. Comecei a dizer que queria ser médico, mas isso fez com que eu nunca tivesse nenhuma dúvida no percurso a seguir no académico, no percurso escolar. Foi fazer naturalmente. O que é preciso para ir para a medicina? É para ali, então é para ali. Vou, sem qualquer dúvida e sem qualquer problema de consciência. E os únicos 2 momentos em que eu tive dúvidas no meu percurso foi na altura mesmo de escolher medicina, mesmo no momento em que fiz a escolha. Porquê? Porque as minhas notas do propedêutico, que era o que se fazia no meu tempo, portanto, eu fiz aquela fase em que não fiz o que havia no pré-25 de Abril, que era o exame de admissão, ou lá o que é que se chamava, e fiz o ano antes do 12º. Portanto, apanhei mesmo ali a zona de transição. E quando fiz o 12º, as minhas notas, a matemática e a física, foram 20. E enquanto a ciências, foram 15. E nesse momento eu pensei, mas será que eu estou a fazer bem? Será que estou a fazer bem? Mas basicamente depois pensei, não, tem que ser. Aos 4 anos decidi, tem que ser, vamos embora. E depois o segundo momento de indecisão foi quando acabei a especialidade. Eu, na altura, trabalhava na fisiologia, eu dava aulas na fisiologia já nessa altura. E pensei, se eu escolher uma coisa que tenha tecnologia e que permita fazer exames fisiológicos, eu vou rapidamente fazer doutoramento. Sim. E então escolhi uma coisa muito racional, que foi medicina nuclear. Mas não vai dizer mais, Não? que aí já lá vamos. Lá vamos. Okay. Então diga uma coisa, era bom aluno, não é? Era, eu acho que todos os alunos de medicina na altura já eram. Mas estava sempre metido em casa a estudar ou não? Não. Aliás, eu joguei basquete desde os meus 15 anos, a um nível relativamente alto. Cheguei aos júniores de um grande clube de Lisboa. Que eu sei que não é o seu, de coração. Não é o meu. Não é. Cheguei aos júniores e o último ano de júniores no basquete... Mas apesar de não gostar muito, pode referir qual era o clube. Portanto, eu sou sportinguista, mas eu joguei nos júniores do Benfica. E no meu último ano de júniores do Benfica coincidiu com o primeiro ano da Faculdade de Medicina. E realmente aquilo já não era compatível. Não era compatível. Nós treinávamos 2 vezes por dia. Com o primeiro ano de medicina, as anatomias e isso tudo deixou de ser compatível.
e continuou a praticar depois? Mesmo Continuei. Eu depois deixei de estar àquele nível, mas quando mudei para uma equipa universitária, que foi a Economia, que jogava na terceira divisão, onde, quando tinha exames ou isso, eles perdoavam-nos, porque ainda por cima era uma equipa universitária, e depois joguei até aos 35 anos. Aliás, deixei de jogar porque já tinha 3 filhos, e com os bancos, com as urgências gerais, cuidados intensivos, urgência interna e os jogos de basquete, eu não via os miúdos. Sobrava pouco tempo. Acabei por largar o basquete para poder estar um bocadinho mais com os miúdos. Olha, diga uma coisa, e você na sua juventude, mesmo antes de ir para a universidade, para além, obviamente, do desporto e, obviamente, da vida académica, já havia mais qualquer coisa? Já o despertava o interesse pelo associativismo, por trabalhar um pouco em prol da comunidade, ou isso foi só uma coisa que apareceu mais tarde como médico? Foi mesmo já na medicina interna. Foi já mais tarde? Mesmo na faculdade nunca me meti nem nas associações, nem nada? Não. Foi mesmo só na medicina interna em que eu achei... Posso contar já? Achei que... Vocês vão se rir quando eu disser isto. Vocês que estão aqui a ouvir, que são todos internistas. Mas começou-me a irritar aquele discurso de queixinha permanente. Somos uns desgraçados. Mas desgraçados porquê? Isto é um espetáculo. Esta profissão é um espetáculo. Esta especialidade é um espetáculo. Não podemos ser assim. E foi isso que me levou para o associativismo da medicina interna. Para contrariar aquele discurso negativista. Remar um bocadinho contra a maré. Muito bem. Olha, então quer dizer, portanto, uma vida académica em termos depois universitários, por onde é que andou? Santa Maria. Santa Maria. Portanto, eu entrei em Santa Maria e... Nada especial. Os anos de curso foram relativamente lineares. Vida académica fora da... Não, porque tinha o basquete, portanto... Não deixava aproveitar. Não dava muito tempo para mais nada. Olha, então, quer dizer, e estávamos a falar precisamente disso há pouco, que obviamente a medicina surgiu com uma vocação muito precoce, como já nos falou, mas a medicina interna não foi a tal solução logo de início, não é? Não, mas isso está muito ligado ao que eu estava a dizer. Exato. Da minha ida para a vida associativa. Porque quando faço uma escolha que eu achei que era muito racional e muito inteligente, vou fazer uma coisa, faço um doutoramento rápido aqui a fazer estudos fisiológicos com a medicina nuclear, e escolhi medicina nuclear. E aquilo, basicamente, o entusiasmo durou-me uma semana. Porque eu comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro, como a maior parte das vezes acontece, e quando eu percebi que, portanto, já tinha feito o internato geral, quando eu percebi que ia passar o resto da minha vida em frente a um computador, em vez de falar com os doentes, em vez de auscultar os doentes, eu só de pensar que não ia voltar a fazer uma urgência na vida, fiquei de uma angústia terrível. Terrível. E então nós em altura ainda tínhamos serviço militar obrigatório. Eu, ao fim de 15 dias, fui à tropa dizer, por favor, ponham-me na tropa. Portanto, tirem-me o adiamento e ponham-me na tropa para eu ter tempo de repetir o exame e mudar para outra coisa. Não é isto que eu quero ser. Eu enganei-me. Foi o maior erro da minha vida e, portanto, foram as duas hesitações foram essas. Exato. Então, a escolha da medicina interna depois acabou por tornar-se algo que nunca o deixou arrependido? Eu fiquei tão feliz de voltar à clínica e de ser médico, porque eu acho que ser internista é ser médico. Eu fiquei tão feliz de voltar a ser médico que fiquei ofendido quando alguém dizia que não era bom ser médico. E foi isso que me levou ao associativismo, quando comecei a ouvir muita gente a queixar-se, as ladainhas às vezes do costume, vocês sabem o que é que eu estou a falar. E quais é que foram os seus mestres? Quem é que o marcou em termos de percurso, especialmente nessa fase inicial da sua carreira? Eu conheci homens extraordinários e vou falar também, vou começar pela cirurgia. No internato geral trabalhei com 2 ou 3 homens fabulosos. O Galhordas, que o Faustino Ferreira também conheceu bem, o Galhordas, o Balcão Reis, eram cirurgiões absolutamente estrondosos. Homens com uma cultura fora de série. E depois, do lado da medicina, ainda trabalhei com o Monteiro Batista, trabalhei com o Rui Proença, que eram homens que eram verdadeiras enciclopédias médicas, porque vinham de uma época, e eu não sei se não foi um erro ter mudado isso, vinham de uma época em que a entrada nos vários graus da carreira
eram sempre com exames com doente. Aliás, o Rui Proença dizia-me já no final da carreira, pouco antes de se ir embora, ele dizia: Batista, estou a fazer o meu primeiro currículo. Porque ele toda a vida tinha subido com primeiros lugares de concursos em que não era preciso currículo, era um doente, fazer a história, discutir o doente à frente de um júri, provas públicas, onde podia haver algum favorecimento de um preferido, mas desde que não fosse absolutamente visível que ele era muito mau médico, porque como as provas públicas eram clínicas e públicas, se alguém não era um médico extraordinário, via-se demasiado bem. E, portanto, eles podiam ser favorecidos, mas só dentro do mesmo nível. Não podiam haver favorecimentos com níveis muito diferentes. E, portanto, os nossos chefes, na altura, médicos, eram homens clínicos extraordinários. E depois, diretamente comigo, o meu orientador de formação, que eu tive o prazer de voltar a ver agora aqui neste congresso, que já há uns tempos não o via, foi João Armando Mascarenhas Araújo, que era um homem de formação em Santa Maria e que também com uma qualidade médica extraordinária. Fez o seu internato em que hospital? Pronto, e depois fiz o internato geral nos civis e fiz o internato complementar, depois de sair, porque esta medicina nuclear, esta semana e meia foi em Santa Maria, mas depois fiz o meu internato de medicina interna no Curro Cabral, onde estavam estes homens que eu falei. E como é que foi esse percurso como interno? Guarda boas recordações? Foi difícil? Muito boas, muito. Eu guardo melhores recordações do tempo de interno do que do tempo de estudante, curiosamente. Porque do tempo de interno nós tivemos a sorte, eu acho que foi a sorte do sistema, aliás, não foi só a nossa, foi a sorte do sistema. E foi uma mulher que eu acho que foi um bocadinho mal compreendida na altura. A Nobleza criou a exclusividade, obrigou-nos, eu fui o primeiro ano que entrou em exclusividade obrigatório. Nós fizemos um internato em exclusividade e a minha geração mudou os hospitais. Porque o meu chefe dizia-me que quando entrou nos tais concursos muito difíceis, entrar nos hospitais civis, em que eles entravam com provas públicas, mas na prática ganhavam muito mal. O Salazar pagava mal, mas também não exigia muito. E, portanto, ele contava-me que quando começou a trabalhar num percurso difícil para entrar nos civis, mas o ordenado dele era 1.100 escudos e pagava de renda de casa 1.200. Está agora a acontecer um bocadinho a mesma coisa, não é? E, portanto, eles trabalhavam das 11 ao meio-dia e o resto do tempo iam ganhar dinheiro, porque senão não sobreviviam. Não era por preguiça, não era por nada, é porque a vida era assim. E a nossa geração, pela primeira vez, está no hospital das 8 da manhã às 8 da noite e dorme lá. E os hospitais mudam. Os hospitais que, de repente, eu lembro-me do Curro Cabral não ter médico nenhum, não ter urgência interna, portanto, os doentes estavam ali internados, e quando morria um, vinha ao médico de São José passar a certidão de óbito. Portanto, a urgência interna era isso. E nós mudámos isso. A minha geração mudou isso. A minha geração passou a estar no hospital de manhã à noite, passou a haver urgência interna, passou a haver médicos, Claro, também vocês mais jovens vão se rir, porque aquela história de ter que estar com sério, não sei o quê, está quieto, não é? Quer dizer, não havia mais ninguém. Éramos nós, internos do primeiro ano, que ficávamos a tomar conta daquilo. A minha primeira PL, fila sozinho. Porque o Curro Cabral ainda tinha mais uma coisa engraçada. Tinha uma urgência externa de infecto. E então, eu, enquanto urgência interna, estava ali, mas vinham, por exemplo, de Évora, ou de outro sítio qualquer, doentes com meningites para a urgência do Curro Cabral. E então, a primeira vez que eu apanhei um rapazinho de 20 e tal anos com uma meningite, já não me lembro de onde, eu pensei que tinha que fazer o papel, mas nunca fiz nenhuma. E disse, mas eu já vi fazer. Lembrava-me de ter visto fazer, vou tentar, e a sorte principiante, né? Mas isto a propósito de hoje em dia a malta queixar-se às vezes com o apoio de mais. Depois, portanto, fez então o seu internato no Curro Cabral. Depois, já como internista, para onde é que andou? Depois, como internista, eu acabei a especialidade num dia e, basicamente, na semana seguinte fui abrir o Fernando Fonseca. Eu e o Dr. João Armando Mascarenhas Araújo fomos os dois primeiros internistas a chegar ao Amadora Sintra. Foi muito engraçado porque foi mesmo começar um hospital do zero, os protocolos, imaginar como é que era a urgência.
Constatámos logo uma coisa, começámos a olhar para a dimensão Que da aquilo área. era pequeno. Começámos a ver a área que estávamos a servir, mas espera lá, mas este hospital não serve, não chega para isto. Foi premonitório, não é? Quer dizer, passado alguns tempos percebeu-se que realmente o hospital não estava dimensionado para a área que serve, ainda não está. E depois estive lá um ano. Entretanto, aquilo passa para os Melos. Portanto, lembram-se que aquilo abre, o Amadora Sintra abre como hospital público e depois passa para os Melos no final do governo Cavaco Silva, julgo eu. E depois eu entro no concurso do Curri, no concurso do quadro do Curri, e regresso ao Curri outra vez para a exclusividade. Entretanto, uma coisa engraçada, nós realmente com a exclusividade não ganhávamos mal. E eu fiz o meu internato todo, aliás, eu às vezes digo, com alguma pena, que os internos de hoje em dia ganham o mesmo que eu ganhava há 30 anos. Há uma coisa que correu mal, quer dizer, há uma coisa que correu mal pelo caminho, porque o valor pecuniário é o mesmo. E realmente eu ganhava bem como interno e chego ao Amadora Sintra sem exclusividade, porque tinha acabado o internato, tinha acabado a exclusividade. Num quadro normal, ordenado normal, sem urgências ainda abertas. E no meu primeiro ordenado, eu recebo um quarto do dinheiro que estava habituado a ganhar. E pensei, olha, vou ter que arranjar empregos lá fora. E pronto, e pela primeira vez fui à procura de alternativas lá fora, de trabalhar noutros sítios para complementar o ordenado, porque aquilo não dava. Foi mesmo um bom ensinamento. Depois, quando voltei ao Curri, voltei à exclusividade. E o Curri, pronto, fez grande parte do seu percurso como Fiz internista. 25 anos seguidos depois no Curri. Ligado à medicina, mas também muito à urgência, não é? Como toda a gente, quer dizer, eu urgência. acabei por ser diretor da urgência, mas isso fez parte de um percurso, não foi? Ou seja, eu não fiz uma opção pela urgência. Eu fazia enfermaria, fazia consulta, fazia urgência e fui andando pelo caminho por ali fora até que um dia cheguei a diretor da urgência, como muitos de nós chegávamos. Sempre teve um gosto pelo doente crítico? Muito. Sempre gostei imenso do doente agudo, do doente com patologia aguda. Adorei fazer estágio com o Dr. João Sá, que está aqui nesta sala, na UEM. Quando voltei para o Curri, passei a fazer bancos de cuidados intensivos também. Portanto, eu basicamente fazia um banco de urgência, um banco de cuidados intensivos e uma urgência interna. Muitas vezes 3 noites fora de casa por semana. A família não gostava? Não, por isso tive que largar o basquete nessa altura. Foi precisamente a fase em que larguei o basquete. Já não dava mais para tudo. E, portanto, além do doente crítico, outras áreas da medicina interna que o atraíram? Não, o que me atraiu e atrai ainda hoje em dia na medicina interna é a liberdade. A liberdade de ir mudando de assunto. Portanto, eu ao longo da minha vida tive períodos de infeto, porque o Curri era um hospital de infeto. E o meu serviço, o serviço onde eu fui formado, tinha a infeto dentro dele. E, portanto, eu tive a sorte e o gosto de acompanhar aquela fase toda de evolução do VIH. A fase em que morriam todos, a fase em que começou a aparecer medicação, a fase em que se tornou uma doença crónica. Confesso que essa fase comecei a deixar de achar graça e foi na altura em que mudei de zona, porque aquilo deixou de ter aquele desafio do diagnóstico, do controlar o doente, enfim, perdeu muito da magia quando passou a ser uma doença crónica. E eu tive um período de doença vascular, claramente. Eu cheguei a ser o chefe da consulta de hipertensão e dislipidémia. Depois, já noutra fase, dediquei-me à diabetes. Neste momento tenho uma consulta de geriatria. Portanto, esta liberdade de ir mudando, de me ir dedicando mais a fundo, não deixando de estudar o que é a medicina interna, mas esta liberdade de me ir dedicando, em determinadas alturas da minha vida, mais a fundo a um determinado assunto, realmente das coisas que mais me agrada na medicina interna. Uma especialidade que é boa para quem não gosta de rotinas, não é? As rotinas são obrigatórias, ou seja, rotina tem que haver. Nós enquanto internistas, temos que fazer a rotina bem. E, portanto, temos que nos dedicar a fundo o suficiente para aquela rotina fazermos bem. Aconteceu-me isso, lembro-me bem de pensar nisso quando foi a ecocardio. Eu fui fazer um estágio de ecocardio. Eu disse, eu quero fazer ecocardio. E depois pensei, mas eu não posso fazer ecocardio de maneira a que possa ser criticado pelos cardiologistas. E depois pensei, onde é que eles fazem o estágio? Fazem com o Garcia Fernandes, que era o livro onde eles estudavam, com o Garcia Fernandes em Madrid. Eu fui fazer o estágio em Madrid com o Garcia Fernandes. E quando cheguei, tinha feito o estágio no mesmo sítio onde todos os cardiologistas tinham feito. Porque eu acho que quando fazemos uma rotina, temos que a fazer ao mais alto nível.
O que não quer dizer que daqui a 5 anos eu não me vá dedicar a uma rotina de 15. Cenário. Exatamente. Portanto, falámos obviamente da atividade assistencial, que já vimos que tem sido bastante variada, mas não ficou por aí, não é? Formador, gestor, investigador também. Todas estas áreas, o que é que lhe dá mais gosto de fazer? Cada vez mais, ser médico. É onde se concretiza mais? Mas a formação é uma paixão. Eu gosto muito de ensinar, dou aulas desde o meu 5º ano, gosto muito de ensinar, mas tu só podes ensinar aquilo que sabes fazer. E aquilo que cada vez mais me dá prazer na vida é ser médico. E à medida que nós vamos passando para lugares de gestão, eu cada vez vou gostando mais de ser médico. O período da semana que mais gosto me dá é a minha consulta. E quais foram os maiores desafios que sentiu que, como internista, que teve que vencer ao longo deste seu percurso? Eu, como internista, não me parece que tenha tido grandes desafios, porque eu gosto muito de fazer aquilo. Eu acho que os desafios maiores estão fora da atividade médica. Eu acho que a obrigatoriedade dos médicos, quando chegam a determinados pontos, se meterem em campos políticos, é se calhar o maior desafio que eu... É uma das coisas que ainda hoje não consigo fazer bem. Algo que tem sido muito importante, obviamente, e já falámos aqui também no seu percurso profissional, social, o seu papel numa coisa que se chama Social para a Medicina Interna e completa 75 anos este ano. Então, como é que chegou até à SPMI? Isso gostei muito de fazer. Essa parte, mas lá está, isso é uma política, mas não é bem política. A parte da SPMI em que tive que fazer política não gostei. A parte da SPMI em que tive que lidar com os internistas, nomeadamente os mais jovens, e o Nuno sabe bem isso, não é? Porque a certa altura, eu e o Dr. Faustino, que também está aqui presente, lembrámos de fazer um encontro dos internos, que nunca tinha havido. Fizemos o primeiro encontro de internos da medicina interna em Tomar. E lá foram um conjunto. Foi muita gente. Um deles era o Nuno. Enfim, alguns que andam por aqui. E então fizemos um workshop com grupos de trabalho e no final eu e o Faustino decidimos que os que tinham sido escolhidos pelos outros para porta-vozes, que eram 5 grupos, portanto, aqueles 5 tinham sido escolhidos pelos outros, por alguma coisa tinham sido escolhidos pelos outros, e então aqueles 5 que tinham sido escolhidos pelos outros, nós convidámos para ser o início do núcleo de internos de medicina interna. O Nuno era um deles. Faz precisamente 20 anos. Faz 20 anos? Não sabia. Já não tinha bem noção disso. Foi em 2006. Exatamente. Portanto, fazemos esse primeiro encontro. O NIMI nasce aí. A partir que ainda hoje está pujante, felizmente. Tínhamos a experiência dos espanhóis que tinham tido um núcleo de internos que correu muito mal e eles zangaram-se todos. E aquilo houve uma guerra dos internos contra os chefes, dos chefes contra os internos. Isso nunca aconteceu na nossa sociedade, felizmente. Porque a certa altura em Espanha os internos começaram a querer mandar na sociedade e aquilo não correu nada bem. Isso nunca aconteceu connosco. E depois fizemos um encontro de diretores de serviço. E depois, a certa altura, apareceram os outros todos, não é? Os outros todos. Os internos, os diretores de serviço. E os outros todos, que eram os coitados que andavam a trabalhar no dia-a-dia, disseram, então, mas espera lá, vocês chamam os miúdos, chamam os velhos e a nós nada. E então nós lá fizemos um encontro de orientadores de formação. E daí nasce o núcleo de formação. Exatamente. Que também ainda hoje está por trás de muitas das coisas que acontecem na sociedade. Portanto, dos internos nasce o NIMI, dos orientadores de formação nasce o núcleo de formação da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Isso realmente foi muito bom. O que é que representa para si a SPMI? A SPMI, primeiro, 90% dos internistas portugueses são muito boas pessoas. E isso é um orgulho, pertencer a esta família. Porque são realmente boas pessoas. E os que são más também sabemos todos quem são.
Mas é realmente um orgulho ter pertencido e pertencer a esta família. E, portanto, foi um prazer lidar com esta gente, de um modo geral, foi um prazer. Com vocês. Vocês, provavelmente, alguns de vocês não sabem, mas este grupinho que está aqui à frente faz parte deste núcleo desde essa altura. Porque juntámos-nos, gostámos uns dos outros, nunca ninguém pediu nada nem exigiu nada a ninguém, e continuamos a trabalhar juntos como se não houvesse amanhã. E esse respeito vale tudo. Já se falou aqui do núcleo de formação, já se falou também, obviamente, do NIMI, que foi muito obra sua e do Dr. Faustino Ferreira. Que outras obras deixa hoje, sente que deixa hoje, aos 75 anos de história da SPMI? A sede, e o Congresso. Eu e o Faustino apanhámos uma sociedade que tinha um congresso, tinha uns encontros, não era bem um congresso, tinha havido um congresso ou dois. Houve aqui um muito bom há 25 anos atrás. Houve, sim, senhora. Esse foi, sim, senhora. Mas foi na fase de viragem, ou seja, esse foi muito bom há 25 anos atrás, mas foi a seguir a esse que se fez a viragem. Porque esse ainda era um congresso que se faziam 2 em 2 anos, e nessa altura decidimos começar a fazer os congressos todos os anos, porque percebemos que os laboratórios guardavam o dinheiro de investimento consoante todos os anos. Se houvesse 2 em 2 anos, eles esqueciam-se depois. E então decidimos passar a fazer todos os anos. E depois fizemos uma decisão que eu acho que foi a mais inteligente que eu e o Faustino tivemos, que foi perceber que havia um organizador de congressos que ficava com o dinheiro todo. Ou seja, nós internistas trabalhávamos que nem uns cães para ter um congresso porreiro, e depois todo o dinheiro que entrava no congresso ficava para o organizador. E nós decidimos que acabou. Passamos a organizar dentro da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. E de repente, e isto é mesmo de repente, quer dizer, de um ano para o outro, o dinheiro começa a entrar a rodos na sociedade. E nós, na altura, tínhamos Assembleias Gerais discutidíssimas e dificílimas para aumentar 5 euros na cota, porque vivíamos das cotas dos associados, não é? E a malta não queria pagar mais. E então eram umas assembleias dificílimas para aumentar 5 euros a cota. E a partir dessa altura deixou de ser preciso, porque o dinheiro do Congresso começa a entrar em grande quantidade. Também tivemos a sorte de apanhar aquela fase, não é? Aquela fase em que o dinheiro dos patrocínios era muito. Agora, como todos sabemos, tem vindo a reduzir, mas isso permitiu-nos, a sede que era alugada foi paga ao fim de poucos anos, a primeira, depois comprámos a segunda, comprámos a terceira, depois fizemos obras e deixámos o auditório e o núcleo de formação que lá está. Portanto, realmente o congresso ser uma coisa com dimensão. Os congressos que organizámos, começámos a não ter vergonha de fazer convites a quem fosse, o que fez com que tenhamos tido congressos com os Presidentes da República todos a partir de certa altura, e, portanto, começámos a ter uma visibilidade que não tínhamos até aí. Isso foi bom. Vamos mudar agulhas. Ok. Um internista que só de medicina sabe, se calhar, sim. Quais são as suas outras paixões? Pintura. Eu não sou um grande apaixonado de viagens, a não ser para ir ver museus. Ver museus de arte. E isso faz com que, como vocês sabem, depois, quando me convidam para fazer coisas nas vossas organizações, normalmente eu apresento coisas que relacionam a arte com medicina ou coisa que o valha. Porque é uma coisa que me dá muito prazer. E, para além disso, o que é que eu gosto mais? Eu, pessoalmente, como não sei pintar, tento fazer uma coisa o mais próxima disso, que é tirar fotografias. Portanto, tento tirar do meio ambiente que me rodeia algo que se aproxime de arte que eu não consigo fazer pintando. E, portanto, a fotografia é o meu segundo hobby. E depois, não sei se é um hobby, mas uma coisa que me dá prazer e que ultimamente tem sido muito agradável é viajar de moto, agora já com o meu irmão, com o meu sobrinho e com o meu filho. Darmos voltas de motas por esse mundo fora aos 4. Daqui a 15 dias, se calhar, vamos fazer uma para o sul de Espanha. Muito bem. E a família tem sido um pilar importante? É fundamental. E como é que... E agora já estamos no campo das netas. Exatamente.
E como é que tem sido esta relação, né, com uma vida super ocupada, não é? Sendo que perdeu muito também do tempo que não teve com a sua família, eu acho que conseguiu compensar com o tempo de qualidade. Não tenho grandes remorsos, por acaso. Não tenho grandes remorsos, porque tive muito tempo fora, mas a minha relação com os meus filhos é ótima. Eles nunca... Talvez o mais velho se tenha queixado um bocadinho em certa altura, mas não, eu não sinto que eles tenham sido abandonados. Ou não, eu sinto que a vida deles é boa, portanto eles não terão sido assim tão infelizes. Só o mais velho. O mais velho é que às vezes dizia que... Perguntávamos, então, mas porque não medicina? E ele dizia, pá, quem vai para a medicina seguramente não tem dois pais médicos. Portanto, esse talvez tenha sido... Mas apanhou-nos naquela fase do internato, porque ele nasce, nós tínhamos 25 anos, eu e a minha mulher. E, portanto, ele apanhou-nos naquela fase do internato em que realmente são muitos bancos e muitas noites. E esse talvez... E os dois, não era? Eram os dois, eu e a minha mulher, os dois fora. E esse talvez tenha sido o que sofreu mais. Depois os outros, não, confesso que acho que não sinto grande remorso. Há pouco falávamos que a política tinha deixado, se calhar, alguns desconfortos. Mas tem sido um desafio para si também representar os internistas em vários, para além da SPMI, não é? Seja no colégio, seja noutras instâncias. É daí que vem algumas amarguras de não sermos tão reconhecidos como devíamos ser? Eu às vezes até tenho um bocadinho de peso na consciência se não fiz aquilo que devia ter feito, porque sinto que realmente falhámos. Falhámos e estamos a falhar, quer dizer. Coisas que para nós são óbvias que têm que acontecer e não acontecem, quer dizer, ninguém vê, ninguém quer saber. E, portanto, todos nós que temos estado, e agora está o Nuno também, todos nós que temos estado nestes lugares de decisão, não temos conseguido passar a mensagem. E isso deixa-me triste, profundamente triste. Isso sim. Como é que foi hoje a medicina interna portuguesa? Num momento de grande dificuldade, com os miúdos a não quererem escolher a medicina interna, mas eu não acho que seja só a medicina interna. Eu acho que o problema é transversal ao sistema de saúde. É mais evidente na nossa especialidade, mas eu acho que é transversal, porque eu vejo as outras especialidades com problemas de identidade parecidos. E a fazerem escolhas que a mim me parecem profundamente erradas. Sei lá, quando um gastroenterologista deixa de querer fazer consultas e ver doentes no internamento para fazer só pôr e tirar tubos, que é uma coisa que, para mim, é óbvio que em poucos anos vão deixar de ser médicos a fazer, porque há 20 anos, quando eu andava na Federação Europeia, quando eu andava na Federação Europeia, o chefe era o Stefan Lindgren. E o Stefan Lindgren era o chefe da Federação Europeia, mas era essencialmente um gastroenterologista. E eu perguntei-lhe, e ele disse, mas eu não faço endoscopias, quem faz endoscopias é o meu enfermeiro. E eu, na minha lógica portuguesa, perguntei, e vocês deixaram? E ele disse assim, mas eu não quero fazer aquilo, pôr tudo, tirar tudo. Isso qualquer enfermeiro faz. E, portanto, esta opção dos nossos especialistas médicos por técnicas que, obviamente, qualquer não médico pode fazer, porque é um ato técnico, parece-me um caminho errado que eles estão a fazer, mas se calhar sou eu que estou a ver mal. E já que falávamos nisso, né, na questão da tal falta de atratividade, qual é que entende que são os principais motivos para isso? É tudo porque olham para nós como uma especialidade onde se trabalha muito, onde temos que dar muito tempo? Posso ser absolutamente sincero? Sim, é isso que queremos. A sensação que eu tenho neste momento é que as administrações hospitalares deixaram de conseguir pedir o que quer que seja às especialidades médicas. E quando têm uma sobrecarga de trabalho que têm que gerir, só têm uma especialidade a quem sobrecarregar, que é a medicina interna. E aí eu acho que nós falhámos. Como é que nós deixámos chegar isto a este ponto? Aí sim acho que falhámos. Mas é o que está a acontecer neste momento. E nenhum miúdo que está lá no internato geral vê os chefes a serem sobrecarregados em cada crise de gripe que existe, sem conseguirem lutar nem ter ajuda das outras especialidades e, obviamente, não querem seguir aquela especialidade. Eu acho que é isso que está a acontecer.
Não é a atratividade intelectual que essa continua, não é o gostar de ver os doentes que isso continua. Eu vejo os miúdos entusiasmados quando nós estamos a ver doentes. É aquela sensação de que quando há crise, não há lá mais ninguém, somos só nós. E esse é o maior desafio para a especialidade atualmente, superar essa... Por um lado, lá está, é a nossa responsabilidade. Eu acho que estamos num ponto crucial neste momento, mas mesmo crucial. E neste momento nós temos que fazer, aliás, vai haver hoje uma reunião em que vai ser criada uma comissão, um grupo de estudo, que vai tentar repensar aquilo que se pode propor a quem manda, sobre o papel da medicina interna e a reorganização hospitalar. E eu acho que estamos no ponto em que é obrigatório a medicina interna saber o que quer, para onde quer e para onde quer ir. E pôr isso muito claro a quem manda. Porque quem manda neste momento também está preocupado. Temos essa vantagem, porque percebem que sem a medicina interna vão ter muita dificuldade em resolver os problemas. E, portanto, neste momento, acho que é o ponto crucial para conseguir convencer quem manda de qual é o projeto que a medicina interna precisa dentro dos hospitais, na reorganização hospitalar. Enfim, é isso que temos que fazer. E como é que sente os internistas? Estamos unidos, motivados, nem por isso? Aí o chamar internistas, é que há muitos internistas. Porque os internistas que fizeram a escolha de sair fora, esses já saíram. Esses já não são internistas. Quer dizer, os que fizeram a escolha de ser outra coisa, já saíram. Já não são. Os que continuam a ser, eu acho que, apesar de tudo, estão unidos no mesmo objetivo. E é desses que eu estou a falar. E o que é que se pode fazer para os mobilizar ainda mais? E, por exemplo, qual o papel da SPMI, por exemplo? O que é que pode ser feito? Falou dessa comissão. Esta comissão é uma comissão entre o Colégio e a SPMI, precisamente. É uma comissão que vai ser feita na égide da Ordem dos Médicos, mas de colaboração entre o Colégio de Medicina Interna e a SPMI. E acho que é uma oportunidade que nós não podemos perder e realmente é uma enorme responsabilidade. Espero que a gente consiga levá-la a bom porto. E agora, olhando um bocadinho para o futuro e querendo ouvir muito a sua opinião pessoal, que um dos objetivos deste ciclo de tertúlia, acima de tudo, é ouvirmos aqui ideias e pistas para que, pensando todos, quem sabe, encontremos e trabalhemos por um caminho de sucesso. Como é que vê a medicina interna daqui a 10, 20 anos? Ok. Não sei responder a isso. Sei o que é que tenho pensado muito nisso. E sei que não sei o que é que vai ser. Mas também sei que, enquanto no lugar em que estou agora, em presidente do colégio, tenho a obrigação de lançar o pensar sobre esse assunto. E uma das coisas que eu espero conseguir neste mandato é um novo programa de formação que não sei se será o adequado daqui a 10 anos, mas tem que ser mais próximo do que aquele que é agora. Porque o mundo que vem aí está a mudar muito rapidamente. A medicina daqui a 10 anos vai ser tão diferente daquilo que é agora, e isso nenhum de nós tem dúvidas, que o nosso programa de formação tem que estar um bocadinho mais próximo daquilo que vai ser. Para isso, vamos ter que ouvir gente que está no terreno da vanguarda. E, portanto, eu já fiz alguns contactos de gente que está a montar a saúde digital, nomeadamente na Ásia, e vou tentar ter conselheiros que nos ajudem a fazer um novo programa de formação, não esquecendo uma coisa. O internista, em primeiro lugar, tem que saber medicina. Isto é uma coisa muito clara para mim. Em primeiro lugar, o internista, se não souber medicina, não é internista. Ponto final. É outra coisa qualquer. Portanto, em primeiro lugar, tem que ser internista. Em segundo lugar, na minha cabeça, e isso posso estar enganado, mas eu acho que estou próximo daquilo que é preciso, o internista vai ser o elemento de ligação no hospital entre o doente e o mundo digital. Mas para isso tem que ser um semiologista tão bom como eram os meus chefes. E que pelo caminho se foi um bocadinho perdendo. Portanto, eu acho que voltarmos à semiologia para que o homem tire a semiologia do doente e a ponha na máquina de uma forma certa, para a máquina depois despejar um diagnóstico e uma proposta terapêutica com algum senso.
Portanto, eu acho que o internista do futuro tem que continuar a estudar medicina como nós temos estudado até aqui, tem que ser mais semiologista do que aquilo que tem sido, tem que, obviamente, ter umas luzes de gestão no sentido de gerir o sistema e tem que saber alguma coisa do mundo digital de maneira a que compreenda a máquina. Estes 4 componentes, qual é a medida de cada um deles para ter o internista daqui a 10 anos, eu ainda não tenho a certeza do que é, mas acho que passará qualquer coisa por aqui. E na sua visão, e de uma forma estratégica, onde é que a medicina interna portuguesa tem que pôr as fichas para que a próxima década, muito mais do que sobreviver, seja uma década de crescimento? Eu tinha uma resposta muito óbvia, mas não sei se é a certa, que é no doente. Mas não sei se é a certa. Porque só o doente não tem chegado. Esse tem sido o nosso caminho. O nosso caminho tem sido o doente, nunca deixou de ser o doente e não tem chegado. Não sei responder a isso. Não sei responder a isso. É tal pergunta que temos que chegar a uma resposta. Temos que racionar todos e tentar chegar a uma resposta. E em termos de ideias para valorizar a especialidade, se calhar mais a um curto prazo, temos que apostar, se calhar, em tornarmos mais atrativos, mais sexy? Eu não gosto dessa pergunta. Posso passar à próxima? Não. Mais sexys. O mais sexy, nesse sentido da fotografia, é sempre facilitista. O ser mais sexy, no sentido de ficar bem na fotografia, com umas mamas mais bonitas, é sempre um caminho facilitista e que nós não o temos percorrido. Nós, internistas, não o temos percorrido. E eu gostaria que continuássemos a não o percorrer. Mas posso estar enganado, não sei. Isso não tenho a certeza. 75 anos, da para a medicina interna. Caminhos para os próximos 25, pelo menos. Onde é que acha que a SPMI deve-se manter mais científica, mais interventiva, mais junto aos internistas? Era bom que a SPMI continuasse a ter poder económico. Eu acho que já teve mais. Eu acho que a nossa capacidade de influência da sociedade já foi maior. E essa é importante. Quando nós termos uma capacidade de penetrar nos média, por exemplo, era fundamental que isso existisse mais do que tem existido. A nossa capacidade de influência a nível da comunicação acho que era fundamental. E se conseguirmos fazer isso, é meio caminho andado para conseguirmos influenciar as decisões. Não sei se o António teve a oportunidade de ouvir alguma das tertúlias anteriores que já aconteceram. Não. Então, ainda bem. Então, estas 3 últimas perguntas são surpresa. O mote deste ciclo de tertúlias é: sou internista. Com orgulho? Muito. Acho que já perceberam isso pela minha conversa. Muito orgulho. Muito orgulho de ser médico internista e de ser parceiro, como eu disse, de 90% desta gente que está aqui. Todos fazemos parte desta história. António Martins Batista, que legado gostaria de deixar à medicina interna portuguesa? Não. Eu só gostava que fosse uma coisa... que a medicina interna fosse pujante. O legado não me movo por isso. Não. Se eu daqui a 10 anos vir a medicina interna no topo dos hospitais, vou estar tão feliz, mas não como legado. Porque sim. Por ter contribuído para isso. Eventualmente, sim. E para terminar, imagine que está aí à sua frente o António, que acabou de desistir de medicina nuclear. Sim. E amanhã vai começar o seu internato de medicina interna. Que conselhos daria hoje a um jovem internista que está a começar o seu percurso? Àquele ou a este? Hoje. Àquele? Hoje. Àquele dizia-lhe, faz a mesma coisa que fizeste. Àquele que escolheu, vais ser tão feliz a fazer isso, escolhe a mesma coisa. E hoje é quem está a começar. Que conselhos daria
Daria e dá aos nossos jovens internistas. Eu tenho dificuldade em responder-te a isso por uma coisa. E não é só internistas, é médico. Eu, neste momento, eu tenho a felicidade de nenhum dos meus 3 filhos querer ser médico, porque eu não o aconselharia a ser médico. Não vamos acabar assim. Vá. Então, já, um jovem que está a começar o seu internato de medicina interna, que conselhos lhe daria? Vá. Então vamos a isso. E esse é o mesmo conselho que eu daria ao da 30 anos atrás. Ser sério, estuda e não tentes subir com truques. Ser sério, estuda, trata bem o teu doente e não faças truques. Muito obrigado.